Professor Lucena, quem governa quando ninguém foi eleito? Se o neoliberalismo retirou o Estado de cena, os algoritmos ocuparam o poder. Hoje, quem manda mais na sua vida? Governos eleitos ou plataformas que você nunca votou para existir? É necessário fazer uma reflexão sobre essa questão. Quando nós pensamos as plataformas digitais, elas se referem a uma parcela significativa da população, especialmente em recorte de faixas etárias mais jovens, de pessoas mais jovens. Você vê, você pega pessoas aí acima de 50, de 60 anos, alguns têm dificuldade, inclusive, de sacar um dinheiro no caixa eletrônico, né? Já as políticas governamentais, elas atingem a todos, ora beneficiando, ora prejudicando, porque as decisões elas são de classe. Nunca existe vazio de poder. Agora, o que é importante ter em cena é que as redes digitais elas chegaram para ficar. Elas são expressão, em alguns casos, de profundo processo de alienação de compreensão das condições de vida, então ela é contraditória na perspectiva que te oferece possibilidade de acesso ao conhecimento como pouco se viu na história da humanidade, mas ao mesmo tempo produz, vamos dizer assim, processos extremamente alienantes de compreensão do mundo, né? Tanto é que você pega em alguns vídeos que tem muitas visualizações, elas são de temas, vamos pôr assim, que nem sempre são tão elaborados. Muitos voltados à violência, muitos voltados à homofobia. Agora, o desafio que se tem, né, é nós entendermos que uma questão não se separa da outra, mas sim que elas são interligadas. E você começa a perceber, na perspectiva dessa questão dos impactos que se tem, você começa a perceber isso, inclusive respingar ou influenciar a própria política. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando para você. Isso que eu falo, você pega deputados, você pega senadores, você pega vereadores. É lógico que isso que eu estou dizendo tem suas exceções, né? Muitos ali estão discursando na Câmara, estão discursando, fazendo seus debates, interessados nos cortes daquilo que vão pôr para as redes digitais que se vêm depois. E muitas vezes a questão que se põe, ela é voltada no que na tentativa de humilhação do adversário político. Observe para você ver. Que é a lógica que tinha da minha geração dos 60 anos, né, que quando eram jovens, que as pessoas tinham que derrotar as outras de qualquer maneira, e as pessoas falaram assim: eu acabei com ela, eu destruí ela. E são os chamativos que trazem as pessoas. E isso é muito triste, né? Porque acaba se chamando a atenção muito mais para essas atuações, vamos dizer assim, lamentáveis, e vou usar o termo dessa forma para ser gentil, do que se discutir muitas vezes o projeto de lei que aquele político que está ali está propondo, independente da classe que ele representa. Quer dizer, o que é mais importante? Os projetos de lei que são votados, e aí, logicamente, como é um processo democrático, depende da aprovação, ou a fantasia da ideia bem freudiana do machismo, né? Da ideia freudiana do domínio de gênero, vamos pôr dessa maneira, né? Então, e isso abre brechas para você ter políticos que são reeleitos que nunca sequer propuseram um projeto de lei. E isso vai acontecer nas próximas eleições. Um projeto de lei. Tá? Porque a pessoa poderia pôr 50, mas ela foi eleita por um grupo de pessoas que esperava uma determinada conduta, foi pago com impostos suados da população e nunca propôs sequer um projeto de lei. Né? Isso é muito triste. Então você tem um desdobramento disso, que você tem vazios de poder muito complexos que estão postos no nosso tempo,
que a própria ideia de liberdade ela está em xeque. A gente tem desenvolvido estudos sobre o novo nazifascismo, eu até já comentei com você isso em outro momento, que você observa o quê? Usar da democracia para destruir a própria democracia. Usar dos princípios cristãos para destruir o cristianismo. Né? Usar da defesa da república para destruir a república. Né? E isso é muito triste. É um período extremamente complexo que nós estamos vivendo, porque quando você pega pessoas que não têm compreensão dessa questão, elas acabam por aceitar como verdades aquilo que não são. É o que na filosofia se põe do movimento da pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é a mentira institucionalizada. E a gente vê na construção, na cooptação de pensamentos das pessoas, a retomada do que? Do cinismo grego, de uma forma radical, que era o que? O princípio que você tem as pessoas que gritam para que as suas concepções sejam aceitas. Você tem a retomada do princípio dos sofistas lá, que o Platão debatia, Platão, Aristóteles, que era com quem debatia, que era o que? A crítica àqueles que ensinavam as pessoas, através da linguagem, vencer debates, independente do custo, vamos dizer assim, ético que isso tivesse. O importante era vencer. Então, se o Eric Hobsbawm fosse vivo hoje, talvez denominasse que a gente vive a era da miséria, né? Da miséria intelectual, da miséria de percepção, da miséria da violência, da miséria das pessoas não conseguirem nem respeitar posturas diferentes. Isso é muito triste. Nem sempre o avanço tecnológico ele impacta mecanicamente no avanço moral. Professor, você é livre ou apenas bem gerenciado? O neoliberalismo promete liberdade total, mas existe performance constante. Quando um algoritmo mede seu valor em cliques, notas e reputação digital, você ainda é um sujeito ou virou um produto eficiente? Esse é um debate clássico na filosofia política. Até que ponto as pessoas realmente são livres? Porque qual que é o sentido da liberdade? Né? Muitas vezes se põe uma questão entendendo que liberdade significa você poder fazer qualquer coisa. Né? Eu volto de novo no exemplo das redes digitais. Liberdade não é a pessoa poder fazer qualquer coisa. Eu não tenho direito de te agredir, de te ofender, de atacar sua honra. Eu não tenho direito de mentir. Né? Eu não tenho direito de defender a volta da escravatura. Eu não tenho direito de defender a homofobia. Eu não tenho direito de atacar pessoas. Né? Liberdade, ela não é o ato de poder fazer qualquer coisa. A liberdade, ela vem com responsabilidade. Agora, quando a gente pensa o movimento neoliberal, né, que hoje está em outra fase, né, porque você tem o movimento neoliberal pensado por Hayek, pensado por Milton Friedman, pensado por Rose Friedman, raciocinando os anos 50 do século XX, a segunda metade dos anos 40, e os anos 50, que depois são retomados com grande força, especialmente quando Hayek, com o caminho da servidão, ganha o Prêmio Nobel de Economia, como desdobramento uma alternativa para a saída da crise do petróleo dos anos 70 do século XX. Aí se advogou uma série de questões, né? Entendendo um conceito de liberdade, tá, que, na realidade, ele deformou a própria dimensão do conceito de liberdade do século XVIII e do século XIX. Porque você tem contextos para entender isso. Né?
O liberalismo do século XVIII e XIX, ele debatia com os feudalistas, né? Não é à toa, e isso falando para as pessoas, dos colegas da área de educação, que quando você pega a bandeira da defesa da escola pública no Brasil, a bandeira da proclamação da República, a bandeira da abolição da escravatura, elas foram bandeiras de cunho liberal. Por quê? Porque o debate se tinha, o liberalismo ele emerge como uma herança do iluminismo, a herança das luzes, a herança da escola para todos. E isso foi entrando em crise, por quê? Porque a sociedade ela foi se transformando de uma forma mais radical. E essa transformação implicou o quê? Em você ter, porque o próprio termo neoliberalismo ele é ideológico, quando você lê Hayek, Milton Friedman, Rose Friedman, eles se colocam apenas como discípulos de Adam Smith raciocinando o século XX. Só que o século XX é muito diferente do século XIX e do século XVIII, vamos pôr dessa maneira, né? Por quê? Porque o século XX ele foi acompanhado de revoluções tecnológicas, trazendo uma inovação histórica, vamos pôr assim. Que era o quê? Que as grandes revoluções tecnológicas não impactavam na superação radical do modo de produção capitalista, que era a forma, imaginava-se que, ao se acentuar as crises, que esse era um movimento que se vinha até então na história da humanidade, que as crises fariam ruir o modo de produção. Né? Lenin apostou nisso, tá? Entre outros, Marx apostou nisso. E as crises impactaram no quê? Num reformar da sociedade capitalista, não implicando de deixar de ser modo de produção capitalista. O que se tem, e isso as matrizes lukácsianas, elas dão grande contribuição, é uma interpretação que você tem um cenário extremamente complexo, que você teve uma fetichização de todos os processos sociais. E essa fetichização, ela colocou em xeque o próprio conceito de liberdade. Por quê? Porque a liberdade passou a ser algo como um fenômeno dado. A liberdade ela passou a ser entendida como sinônimo de ideologia. Ideologia de que forma? Ideologia política, enquanto falsa consciência da realidade. Então, é por isso assim que eu reafirmo. Você tem muitos hoje que defendem a liberdade a qualquer custo, mas que estão se utilizando disso para destruir a própria dimensão de liberdade, porque a liberdade ela vem com respeito. A liberdade ela vem na perspectiva de saber ouvir. É a mesma coisa a gente como professor, quando você tem um aluno que pensa diferente de você, e muitos o veem como inimigo, olha, pessoa chata, é isso. Não, a pessoa está te ouvindo, a pessoa está te colocando contrapontos. E a própria dimensão da profissão professor, que eu uso como exemplo agora, não é sacerdócio, não é construir a própria imagem. O professor é o que faz o convite. Se você vai falar dessa ou daquela concepção, você tem que ser fiel a ela. Mas se entende hoje a liberdade como se a pessoa pudesse fazer, como eu disse a vocês, aquilo que quisesse. E isso não é liberdade. Porque a minha liberdade termina quando começa a do outro. Né? Se eu entendo que eu estou sempre certo em tudo, então eu estou dando uma dimensão à ciência religiosa. O mundo já foi explicado. Mas o que na realidade está por trás disso tudo? E aí é importante a gente entender, porque é um movimento que não vem agora. É a retomada do nazismo, meus caros. A retomada do nazismo. Só que já não é mais as bases do nazismo raciocinando a Alemanha após o final da Primeira Grande Guerra Mundial. É a retomada do nazismo raciocinando o início do século XXI,
Tanto você vê que é comum, você vê na rua, a pessoa acha bacana hoje ser racista, a pessoa acha bacana ser homofóbico, a pessoa acha bacana, e aí você começa a destruir, é pai contra filho, é amigo contra amigo, é irmão contra irmão, é namorada contra namorado, e aí vai. Por quê? Porque as pessoas não sabem ouvir mais. Tem um entendimento que só existe uma verdade, né? E não entendem mais que as relações sociais, elas são buscas da verdade, né? É nesse sentido. Escolha ou ilusão de escolha. O mercado diz, você decide. O algoritmo diz, eu já decidi por você. Se todas as suas opções já vêm filtradas para gerar lucro, onde exatamente mora a sua liberdade? É a grande luta, a resistência, né? As coisas nem sempre são ou não são. Mas a grande luta, ela passa por nós entendermos que não dá para você naturalizar relações sociais. Relações sociais, elas são intencionais, elas são de classe, elas querem chegar a algum lugar. Quando a gente naturaliza, o que, que isso significa? É a mesma coisa, vou usar aqui um exemplo que eu falo muito para os meus alunos. Eu falo assim: o céu é azul, isso é natural. Independente de eu gostar ou não da cor azul, o céu é azul. A folha da árvore é verde. Independente de eu gostar ou não da cor verde, é biológico isso, é genético. As relações sociais não, elas são intencionais. Quando eu naturalizo as relações sociais, eu perco a capacidade de responder a seguinte pergunta: de onde é que vêm as ideias? Não sei se me faço entender. De onde é que vêm as ideias? Quem diz o que é belo e o que não é? Quem diz o que é avançado e o que não é? Quem diz que a tonalidade de uma pele é superior à tonalidade de outra pele, sendo que geneticamente todos somos seres humanos? Né? Então você tem um movimento muito forte posto hoje, que é aquilo que a gente chama do espetáculo das imagens. O que eu quero dizer para vocês com isso? Eu quero dizer o seguinte: você pega uma guerra e aí a câmera fica parada, mostrando aqueles mísseis ou o que quer que seja explodindo de longe. E aí vem os comentários embaixo e as pessoas começam a imaginar o que está acontecendo ali, sem que necessariamente elas estejam vendo, né? Você cria o espetáculo. Mas para você criar o espetáculo, você tem que criar e recriar constantemente. Por quê? Porque a lógica midiática, ela impacta no novo. Ela impacta em você negar a história. Ela impacta em você ter uma percepção do mundo fluido. Essa é a dimensão da fluidez. A fluidez não tem história. A fluidez você tem apenas o momento. É a história fluida, são as relações sociais fluidas que estão postas. Isso não tem história. Então, significa o quê? Que você tem basicamente ali um movimento que as pessoas imaginam ser livres. E aí eu volto na questão da violência que dizia na questão anterior para você. Porque você fala assim: olha, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Né? E aí a pessoa vai e ofende a outra. Ofende a honra da outra. A pessoa vai, usa o meio jurídico e a processa. E quando ela processa, ela tá te dizendo o quê? Olha, se você disse que eu sou isso ou aquilo, eu quero que você comprove o que você está dizendo. E a pessoa sem prova, ela vai dizer assim para você: você é autoritário. Você, olha só que pessoa autoritária, né?
Porque hoje se fala de autoritarismo, é que antes essa discussão ela era restrita ao pensamento crítico. Hoje você tem a discussão do autoritarismo proposto nas diferentes correntes de pensamento político. Olha, se eu não posso fazer o que quiser, então eu estou sendo perseguido, eu estou... Olha, existe exageros? Sim, existem exageros. Mas nem sempre o exagero é a regra geral. É nesse ponto que eu quero chegar. A pessoa não tem direito de jogar pedra em lugar algum. A pessoa não tem direito de ofender outra. A pessoa não tem direito de entender outra como se fosse um animal. A pessoa não tem direito de pisar em outra pessoa. Porque você tem formas de ofender os outros, o seu próximo. Às vezes com uma expressão, às vezes com um olhar, às vezes com um sorriso, é mais ofensivo do que 1000 palavras. Agora, você tem... isso é uma pretensão, e é isso que me preocupa, né? Porque quando essa questão vem à tona, o risco que corre é a semente do ovo da serpente. É a síndrome do ovo da serpente, me desculpe, tá? Até que chegue o ponto que as pessoas não possam falar mais. Esse, penso eu, é um dos, não o, mas um dos papéis, seja da educação formal, seja da educação não formal. É um dos pressupostos que permita as pessoas entenderem o preço que a liberdade tem. Por quê? Porque a liberdade ela traz consigo responsabilidade. E hoje, assim, é muito triste a gente ver falas do brilhante Goebbels, vamos pôr assim. Uma pena que foi uma inteligência usada para fins que não fosse da melhoria da humanidade, né? Mas você vê pessoas assim, olha, a universidade é um berço de comunistas, né? Berço de comunistas, coisa nenhuma. A universidade é o espaço da reflexão, né? Olha, mas porque aquele professor vai fazer uma abordagem que eu não gosto, logo eu não vou ouvir. Não, eu tenho que ouvir. Concordar é irrelevante. Eu tenho que ouvir, até para colocar para mim mesmo se os meus elementos de analisar a sociedade, independente do lado que eu esteja, eles respondem. Sempre entendendo que a intelectualidade ela tem seu tempo. O tempo da educação, o tempo da ciência é diferente do tempo da produção. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o tempo da produção, se eu faço celular com a capa preta e eu, por uma pesquisa de mercado, descubro que as pessoas não gostam mais da capa preta, mas sim azul, eu mudo rapidamente a linha de produção para fazer celular azul. Na educação ele é mais lento. E ele é mais lento por quê? Porque o grande gargalo da coisa, ela está na perspectiva de como eu avalio. Como eu avalio. Para eu avaliar, eu tenho que muitas vezes comparar gerações. A gente vê um processo que eu acho que a sociedade como um todo, ela tem que estar muito atenta. Né? Até porque você tem embates, e a retomada do nazismo é algo que me preocupa, do que a gente denomina nas pesquisas como novo nazifascismo, que é tema para uma outra conversa, tá? Das bases ali que estão sendo construídas, que muitas pessoas não estão vendo. Porque eu assim me arrisco a dizer, o ódio não leva a lugar algum. E nenhuma teoria se mata por decreto, né? Se não fosse assim, não poderia falar da Grécia Antiga. Né? As ideias, elas existem. E o grande desafio para qualquer sociedade é se trabalhar a perspectiva da emancipação, é se trabalhar a perspectiva de você ter a liberdade na sua plenitude. Porque a liberdade, como disse, ela vem acompanhada do respeito à concepção do outro.
E o respeito da concepção do outro passa da perspectiva de eu saber ouvir o que o outro tem a dizer, o concordar é irrelevante. Mas como que a gente já viu, uma vez eu vi uma pessoa, não vou citar o nome aqui porque não vem ao acaso, perguntaram assim para ela: Você. O que você pensa de Paulo Freire? E olha que eu vou dizer para vocês, eu nem freiriano sou, tá? E a pessoa respondeu assim: Eu odeio. Eu odeio a sua obra. E a pessoa que estava perguntando chegou para ele e perguntou assim: Mas de quantos livros de Paulo Freire você leu? A pessoa respondeu, mudou de cor e respondeu: Nenhum. Então, como que você tem uma postura de odiar um autor que sequer você leu as obras, né? E a pessoa respondeu assim: Porque eu não gosto de quem advoga as ideias dele. É muito pobre, né? Mas você tem isso, né? Professor, a desigualdade agora vem em código. O neoliberalismo. Isso eu já fiz? A desigualdade agora vem em código. Né, os códigos de celular, de computador e tudo. O neoliberalismo sempre tratou a desigualdade como inevitável. Quando um algoritmo decide quem merece crédito, emprego ou visibilidade, estamos diante de preconceito humano ou de exclusão automatizada em escala industrial. As duas coisas. As duas coisas. Porque você tem, e isso você tem uma espécie de uma teoria de controle das pessoas que é algo impressionante. E isso que eu vou dizer, aqueles que estão assistindo que são passaram dos 60, como o meu caso, né? Você mais claro, você fala assim: onde você estava? Outro te pergunta. Você não conhece a pessoa. E aí você diz assim: olha, não é da sua conta. Eu tenho direito de ir e vir e de dar satisfação para quem eu entenda que deva dar. Você tem hoje nas redes uma exposição constante das pessoas que dão um suposto poder para essas pessoas que ela não tem, mas que ela fica totalmente exposta. Você tem uma questão da interpretação das imagens que tem que se levar com muito cuidado. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha lá 19 anos e fui servir o exército em 1983, né? Eu estava com uma pistola automática na mão fazendo treinamento de tiro no quartel lá em Campinas. E eu era horrível em tiro. E eu fiquei na posição para dar um tiro e o sargento, né, foi lá e tirou a fotografia que tirava para as pessoas guardarem de lembrança. Quem me vê na foto fala assim: nossa, olha que atirador esplendoroso. Porém, quando eu tirei, o tiro pegou no chão, quase atingiu o meu pé, né? Que era muito ruim de tiro. Então a imagem, ela nem sempre traduz as coisas como elas são. Por quê? Porque a imagem, ela tem sim um potencial imenso de interpretação, mas ela tem limites, especialmente se você tem dificuldade de colocar contextos. Eu posso manipular imagens, eu posso manipular notícias, eu posso manipular algo que é muito complexo, é o uso de IAs, que eu acho que é um grande avanço, não sou inimigo da tecnologia, não. Muito pelo contrário. Especialmente quando elas são usadas para melhoria das condições de vida das pessoas, mas assusta. Você vê o poder de algumas IAs que conseguem colocar o rosto de uma pessoa em outra fazendo determinada coisa, né? Isso é muito complexo. Isso é muito arriscado. E você tem também ferramentas, né? Porque a grande pergunta que se fez, e eu vou dizer isso de forma respeitosa,
porque independente de concordar ou não, eu não concordo com o Hayek, mas eu acho que foi gigante. Eu não concordo com o Adam Smith, mas eu acho que foi gigante. Eu não concordo com Emily Durkheim, mas eu acho que foi gigante. Eu não concordo com Max Weber, mas eu acho que foi gigante. E aí vai, tá? Mas a questão que se põe para a sociedade é até que ponto as pessoas são livres. Essa é a pergunta. Quer dizer, quando você pega boa parte das reflexões das teorias críticas, quando começam a construir categorias de interpretação, sejam elas marxistas, ou sejam elas com suas influências marxianas, ou mesmo de teorias que beberam nisso, mas seguiram seu próprio caminho, né? As perguntas que se faz são nesse sentido, até que ponto as pessoas são livres, né? E você tem a mídia nesse sentido com um papel extremamente contraditório, e contraditório na perspectiva que ela tem sim um poder imenso de desnudar questões, isso é inegável, mas ela tem um poder também imenso de reprodução. Eu me recordo, vou dar um exemplo para vocês entenderem bem onde que eu quero chegar. Ali nos anos 90 tinha a greve dos petroleiros de Paulínia. Então você tem uma grande rede de televisão, não vou dizer o nome aqui porque não é o caso, que ela tem as suas TVs regionais. E você tinha ali a greve dos petroleiros. E as TVs regionais iam entrevistar as pessoas que estavam em greve. Olhem só uma coisa. O que acontecia? Quando você tinha a TV nacional que fazia o jornal que pegava todas as questões do país, aquelas entrevistas que eram feitas, elas eram totalmente manipuladas para induzir parcela das pessoas a ficarem contra os trabalhadores da Petrobras. E os trabalhadores ficaram muito enfurecidos com isso, a ponto que um dia estavam em uma das assembleias da categoria e um deles perguntou para o repórter, falou assim, olha, nós não vamos mais dar entrevista para vocês. E o repórter, por quê? Ele falou, olha, vocês manipulam tudo que nós falamos. Não é isso. E o repórter respondeu, mas preste atenção para você ver. Nas TVs regionais é dito exatamente o que vocês falam. O problema é quando pega a notícia do país todo, se junta e manipula ali na frente. E os trabalhadores observaram, prestaram atenção. Aquilo que era dito nas TVs regionais eram literalmente postos. Mas quando chegava o jornal lá que atingia lá o país todo, você tinha as dimensões de opinião e o que quer que seja. Olha, isso é aleatório? Não. Isso é um processo de construção política de bastidores. Que esbarra, e aí entra uma questão que é importante a gente refletir, que é um grande desafio para as democracias. Por quê? Porque a democracia ela trabalha com o princípio de representação. Então, eu resolvo votar no candidato A, B, C ou D do partido A, B, C ou D. Por que eu estou votando nele? Porque ele é bacana, porque ele é rico, porque ele é isso? Não, eu estou votando. O voto ele é uma representação de classe. Só que em democracias jovens como é a nossa, a democracia, em muitos casos, ocorre apenas no momento do voto e se dissocia. Observe, nós estamos próximos de uma eleição presidencial que está se chegando, que vai se trocar o Senado, que vai se trocar o Congresso Nacional, Congresso estadual. Se você chegar para muitas pessoas e perguntar assim, quem você votou a deputado federal na última eleição, talvez muitos nem lembrem, cara. Nem lembrem. Porque houve uma dissociação e o fato das pessoas, muitas delas sequer lembrarem quem votou, diminui consideravelmente o poder de fiscalização de se fazer assim, mas será que esse deputado, será que esse senador,
quantos projetos de lei ele apresentou, ele ou ela apresentou, né? É, esses projetos de lei foram de encontro àquilo que prometeram para mim ou não, ou para as pessoas que votaram ou não. Né? Por quê? Porque se dissocia. Então, penso eu que as discussões oriundas do final do século XIX, sem qualquer anacronismo, isso que eu estou falando, que perduraram no século XX e nesses primeira metade do século XXI, até que ponto as pessoas realmente são livres porque têm autonomia de refletir, elas ainda estão em questão. Professor, quando a democracia vira um serviço pago, se dados são moeda e atenção é mercadoria, o que acontece com a democracia quando só é ouvido quem gera engajamento e lucro para as plataformas? Ela morre, ela morre. Né? Tem até o livro lá, Quando as Democracias Morrem. Entenda bem, a democracia ele é um conceito liberal, estratégico. Né? Se nós não entendermos o que está em questão, o que está em questão é a morte das democracias. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vai na contramão do que muito se tem posto, que é o seguinte, tá? Quando se raciocina as ideologias políticas do novo nazifascismo, e essas ideologias elas são oriundas de crises como resultado de crises cíclicas do capitalismo. E eu me refiro especificamente nesse momento à crise imobiliária de 2008 e de 2010. O uso de dizer assim, olha, vamos combater o comunismo. Meus caros, isso é uma farsa. É uma farsa. No intuito, você pega um país como o Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Olha, o Brasil vai virar uma Venezuela. Não, não vai, não. A Venezuela é um país totalmente diferente do Brasil. A Venezuela sequer tem uma classe média consumidora de mercadorias formada. Tá? E veja bem o que eu estou dizendo aqui. Não entendam que eu estou me advogando em defesa de nenhum partido ou governo que lá estão. Tá? A minha postura ela é bem crítica a tudo que acontece, para ficar claro a minha posição para vocês. Né? É... Crítica no intuito de avançar. O que realmente está em debate é a tentativa de aniquilação das ideias do liberalismo do século XVIII, XIX. O debate não é com o comunismo. Por quê? Porque quando você pega, no caso do Brasil, do Equador, de países da América Latina, nós não estamos em momento de ruptura de modo de produção. Até porque você tem um mecanismo de financiarização internacional que colocou questões muito diferentes. E vou deixar clara de novo a minha posição para vocês. Você vai, olha, então as teorias de emancipação não existem mais, não existe. Não. O futuro é um futuro. O que eu estou raciocinando nesse momento é o presente. Tá? E aí muitas vezes se pergunta, falando assim, mas olha, mas então por que se usa o debate, a crítica tão radical ao comunismo, né? Aquela ideia no Brasil da doutrina de segurança nacional, que você tem um inimigo oculto, tá? Porque por dois motivos básicos, né? O primeiro, para conquistar simpatia de setores mais conservadores. E quando eu coloco conservadores da população, não é no intuito de criticá-los, é no intuito de entender concepção de mundo. Essa é uma linguagem que constrói, né? Que aglutina. Quando você
A base do pensamento nazista, para vocês entenderem bem onde que eu quero chegar, é quando Hitler, especialmente Goebbels, como eu já disse, que foi o grande pensador do nazismo, na minha opinião, o maior de todos, porque o Hitler era um grande orador, né? A questão estava como unificar a Alemanha. A Alemanha era unificada pela ideia de se construir um inimigo oculto, um fantasma que ninguém nunca tinha visto, mas imaginava como era. Por quê? Porque a Alemanha estava em frangalhos. Quem eram os inimigos ocultos? Os judeus, com suas teorias de conspiração, de dominar o mundo, que foram feitos a partir de um dos livros forjados lá do Adolf Hitler, né? É, você tinha ali os maçons, você tinha os liberais, os ciganos, os testemunhas de Jeová, entre outros, que apontavam que se tinha uma teoria da conspiração constante, né? É, que permitia, através do medo, você criar a ideia do pai, o pai que protege, né? Quem é da minha geração, guardadas as proporções, isso que eu vou falar, tá? É a mesma coisa quando falava assim, olha, se você for na rua, os pais nossos falavam pra gente, quem mais velho talvez esteja me assistindo vai lembrar disso, a mulher do saco vai pegar você, olha, se você não dormir cedo, um fantasma vai aparecer e vai te assombrar na porta da janela, na sua janela, perdão, e aí você ia e dormia se sentindo protegido, né? Você não ia para a rua com medo da mulher do saco, né? É a ideia, o nazismo ele foi criado com a ideia do pai, né? Essa ideia do pai protetor, ela foi retomada nos princípios atuais, de forma ao quê? A você unir frações de classe extremamente saudosas da produção em massa, do estado de bem-estar social, que foram abandonadas e que foram deixadas de lado. E olha que contraditório é isso que eu vou dizer para vocês aqui agora, tá? É que foram deixadas de lado pelas próprias políticas de reformas neoliberais que foram postas, que implicou, porque o neoliberalismo, em termos, ele é um sucesso enquanto ideologia, é inegável. Mas enquanto capacidade de ajuste econômico, ele fracassou no mundo todo. Por quê? Porque ele é recessivo. E toda vez que você tem recessão, não quero ser mecanicista nisso que eu estou falando, eu vou trabalhar aqui com tendência, que você reduz a capacidade de compra de parcela da população, especialmente dos setores da classe média, que são vinculados, por um lado, à classe trabalhadora e tem a utopia da burguesia, por outro, você acaba por criar uma geração de pessoas extremamente ressentidas. O novo nazifascismo ele se baseia nesses princípios. Então, a ideia é o quê? É construir governos autoritários com a ideia do pai, com a ideia de você descaracterizar o outro, ressignificando qualquer concepção crítica da sociedade como corrupta. Poxa, professor, mas o senhor está dizendo que não existe a corrupção? Não, ela existe sim. Infelizmente, ela é inerente ao Estado capitalista. Infelizmente, tá? Mas a ideia é o quê? É você construir um elemento que tenha sentido na cabeça das pessoas, que tenha sentido naqueles que enxergam saudosamente o passado e arrumar um culpado para isso, né? Então, essas são uma das dinâmicas que se está vivendo hoje, que coloca em risco a própria ideia do vir a ser, né? Que coloca em risco o próprio sentido de uma sociedade democrática, em seu sentido pleno, né? Eu, assim, falo para vocês, mas com toda tranquilidade. O que está em debate hoje é o fim do liberalismo, das ideias liberais do século XVIII, do século XIX.
É por isso que você tem, via redes digitais, o ataque tão forte aos negros, ao público LGBT, às mulheres, tá? E aos povos indígenas. Por quê? Tá? Porque muitas dessas ideias de igualdade de gênero, elas brotaram do pensamento liberal e foram apropriadas pelo pensamento crítico no caminhar da sociedade no século XX como forma estratégica. Tá? Tanto é que você pega discussões hoje do próprio marxismo ortodoxo, quando analisa a classe, isso é um debate que já tem mais de 40 anos que eu estou falando aqui agora, né? Observe como tem dificuldade de discutir o racismo, como tem dificuldade de discutir o gênero, como, né? Porque você tem questões de cunho específico. Mas observe bem, tá? O ataque primordial é contra esses setores. O ataque primordial é o quê? De uma concepção de sociedade que lutou por liberdades, né? E que hoje é atacado. E você tem o ataque à escola com concepções laicas, né? O ataque à ciência como uma força motriz de explicação da sociedade, a separação radical entre ciência e religião, o que eu acho que tem que ser visto com muito cuidado. Os ataques que você tem hoje, você pega a exemplo do Brasil, que a herança afro é muito grande, né? Mas você tem templos do candomblé, você tem alguns segmentos da Umbanda, que é uma religião brasileira, que são duramente atacadas, né? Em alguns casos até de forma física. E isso de forma, vamos pôr assim, mais esporádica, estou sendo gentil a isso, né? É, a, a nesse, é, e para não me alongar, eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Quando você teve no Brasil o avanço é, dos setores, digo, minoritários, se é que pode se chamar assim, dos setores descriminalizados historicamente na sociedade, se achou que, especialmente ali no início dos anos 2000, segunda metade dos anos 90, início dos anos 2000, que essas questões tivessem sido superadas, né? Mas eu não quero ser economicista no que eu vou falar aqui agora para vocês, mas quando você tem crescimento econômico, você tem uma espécie de uma amortização dos conflitos sociais que se dão pela perspectiva da bolha. Observem para vocês verem, né? Tão logo o mundo mergulhou em crise econômica, como a homofobia, o racismo, o ódio ao público LGBT, o espancamento de mulheres e outras coisas, como emergiu. Né? Muitos de nós imaginávamos que ele tinha desaparecido, né? Mas era apenas uma ilusão. Isso é muito triste. Nossa Senhora.